Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado ao professor Celso, a participação da professora Márcia e Marcos, né? Quero agradecer também ao convite ao professor Giovanni, especialmente ao Henrique, que me indicou para esse evento, e também saudar a todos que estão participando neste evento. Vou compartilhar minha tela para dar continuidade às atividades. Bom, dando continuidade às nossas atividades, vou abordar um estudo de caso, né, em grandes indústrias campinenses, na cidade da Paraíba. Isso foi o primeiro trabalho empírico do mundo, né? Tivemos essa sorte de desenvolver essa atividade, principalmente na cidade na qual eu moro, e o tema é sustentabilidade de marketing nas empresas da nova economia de consumo. Palestrante José Austerliano Rodrigues, atualmente de entrada na minha aposentadoria, e estou desenvolvendo teorias e práticas nas grandes indústrias. O próximo trabalho seria do segmento de construção civil. Bom, aí estão os meus contatos e vamos apresentar essa pesquisa como foi inserida aqui no segmento da grande indústria campinense. Bom, o que é que significa sustentabilidade de marketing? Sustentabilidade de marketing é uma relação em longo prazo, bem como a construção e manutenção de relações sustentáveis com os consumidores, o meio ambiente social e natural. Tá ok, pessoal? Sim, professor, tá tudo ok. Tá, né? Tá bom. Bom, essa seria a sustentabilidade de marketing. Sustentabilidade de marketing é diferente de marketing sustentável, de marketing verde, de marketing ambiental e, entre outros marketing, segundo o pessoal da área de marketing. Bom, aí está o modelo na qual foi implementado, né? Primeiro, trata-se da sustentabilidade de marketing. Trata-se de 5 dimensões: econômica, ambiental, social, cidadania ecológica e tecnológica. Foi adaptada em 2015, onde tem cidadania ecológica, foi tratada a questão, foi substituída pela ética, né? E daí trabalhamos a questão da cidadania ecológica. O que seria a cidadania ecológica? Cidadania ecológica nada mais é, dentro dessa abordagem na qual o professor Marcos e a professora Messi está apresentando, é uma sociedade economicamente sustentável. Essa é a finalidade, essa é uma definição na qual Dobbs trabalha com esse conceito. E tecnológica, avançamos mais, né, nesse sentido. Onde tem tecnológica, trabalhamos a questão da tecnologia de informação, que é mais ampla, né? Não é mais delimitada, mais ampla seria a questão da tecnologia, tecnológica. O objetivo geral desse estudo foi testar um modelo de sustentabilidade de marketing com o conceito de gestão corporativa em 3 empresas do setor industrial na cidade de Campina Grande, considerando as dimensões econômica, ambiental, social, cidadania ecológica e de tecnologia de informação. Bom, os objetivos específicos foi investigar como as questões ecológicas de marketing vêm sendo praticadas nas instituições, sobretudo em empresas privadas. Bom, esse trabalho, em brevemente, também tem um convite para fazer uma implementação do modelo de sustentabilidade em prefeituras, né? Então, brevemente, vamos partir para o setor público, não só o setor privado, mas, porém, com essa oportunidade de trabalhar a questão do setor público. Com relação à segunda variável, explorar a literatura sobre as questões ecológicas de marketing e até que ponto essa área de conhecimento tem contribuído para o consumo sustentável, para o superconsumo ao longo dos anos. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Então, tem que ter um equilíbrio econômico, social e ambiental. Então, para ter um superconsumo, claro, você tem que vender para ganhar dinheiro. E ganhar esse dinheiro tem que ser numa perspectiva de responsável, né? Então, tem que haver um equilíbrio entre a questão social, ambiental e ecológica, porque se você olhar bem, o pessoal está trabalhando mais a questão ambiental, né? Não levando e negligenciando a questão social. Então, isso precisa trazer para a discussão, né? E enveredar nessa variável que ela está um pouco esquecida. Investigar
Em que medida o consumo é sensível à sustentabilidade de marketing? Essa é outro objetivo específico do estudo. Com relação às técnicas, né? Primeiro foi uma pesquisa bibliográfica, qualitativa, descritiva e exploratória, e estudo de caso. Essas são as variáveis do estudo, as pesquisas aplicadas a este estudo. Tratamos de um questionário semi-estruturado, foram usados para explorar as percepções dos stakeholders em relação à gestão de marketing e à sustentabilidade em 3 organizações do setor industrial aqui na cidade de Campina Grande. O que seria stakeholders? Stakeholders é a parte interessada, né? Que foi estudado os stakeholders interno e o externo e o consumidor. Quem seriam os stakeholders internos? Seriam os gerentes, né? Os colaboradores, e os externos seriam o consumidor, o advogado, o professor universitário, dentre outros que foram trabalhados dentro desta perspectiva. Cada entrevista durou de 30 a 60 minutos, né? A transcrição e as notas feitas durante as entrevistas foi base central de dados, né? Foi utilizado um gravador e técnicas de análise de conteúdo qualitativa. Trabalhamos aqui, isso é uma literatura alemã, que a visão que vem trabalhando aqui no nosso país ainda é uma visão de análise de conteúdo quantitativa. Aqui não, foi uma literatura mais com base na questão qualitativa para fazer esse tratamento desses dados de uma visão quali. Ok? Alguma dificuldade de som? Não, professor, tudo certinho. Imagem e som ok. Qualquer coisa avise, tá? Certo. Bom, agora vamos falar como foi aplicada essas dimensões no setor industrial, né? Então, a filosofia econômica, né? Qual é a filosofia econômica? Ela é uma visão antropocêntrica, acumulação de capital, certo? Então, não adianta a empresa só acumular capital sem trabalhar, sem haver um equilíbrio nessa perspectiva social e ambiental. Tem que ser avançado muito na questão ambiental, mas numa perspectiva econômica, ou seja, eu tenho um produto verde, mas na verdade é verde, não é verde, é um greenwash, é um falso verde, é um detalhe em determinado produto, eu compro uma determinada camisa, a propaganda diz que é um produto verde e as empresas estão inseridas na agenda da sustentabilidade. Na verdade, não é isso. Isso é mais um trabalho que eu venho desenvolvendo e implementando, fazendo uma relação dos P's de sustentabilidade com a sustentabilidade de marca. A gente tem que verificar se realmente há um equilíbrio dentro dessas variáveis na qual foram apresentadas. Então, as empresas estudadas foram 3 empresas campinenses do setor de confecções, alimentos e calçados, né? A primeira variável estudada foi a questão econômica. Você vê que a visão ainda é econômica. Esses stakeholders, a visão é o quê? Valor econômico para os acionistas. Hoje, esse acionista ele tem que ter uma participação, e não só as empresas, do ponto de vista interno, pensando em trazer esse acionista para gerar lucratividade. Isso é uma visão estreita. Você tem que ampliar essa discussão para ver a interação entre a empresa e seus stakeholders de modo geral. Estratégia enfatiza a competitividade de mercado, eficiência e eficácia, gestão de desempenho econômico clara, orientação econômica dominante, compromisso de crescimento econômico em longo prazo, lucros, um antecedente da sustentabilidade econômica, aquilo que eu falei anteriormente. As empresas estão com esse discurso falando que a sustentabilidade, elas já estão implementaram já a agenda da sustentabilidade. A primeira coisa quando você chega numa empresa dessa, ela diz, não se preocupe que a gente já tem implementado a nossa sustentabilidade. Quando você vai pegar os relatórios de sustentabilidade, você vê que a visão é extremamente econômica, tá certo? Então, essa visão econômica e a visão ambiental ou ecológica ainda é numa perspectiva de lucro, as empresas visando lucro. Com relação à dimensão ambiental, o objetivo é a filosofia ecocêntrica, né? E a preservação ambiental. Como o professor Marcos já apresentou, essa visão ecocêntrica, né? Que é uma visão com relação às questões ecológicas. Tem que ser tratada as questões ecológicas e a natureza é vida. Precisamos tratar a natureza.
Bom, a empresa estudada diz o seguinte, que o cumprimento da gestão ambiental de acordo com a legislação governamental, ou seja, a empresa só faz aquilo que a lei impõe, né? Então, se chegou a lei, aí você, na realidade, vem aí a Agenda 2030. Eu venho participando de vários encontros, de SEBRAE, FIEP, dentre outros segmentos, né? E falando para o pessoal que eles já têm que ir pensando, né, nessa perspectiva da Agenda 2030. Só que alguns se levantam e dizem, não, isso vai encarecer o produto, isso vai ser gasto. Eles veem isso como gasto e não como investimento. A implementação da sustentabilidade no setor industrial, segundo o discurso dos empresários, para que seja pequeno, médio e grande, que é gasto e não vê isso como investimento. Aí, quando a lei chegar, aí tudo bem, a gente se enquadra nessa perspectiva conforme imposição da lei. A proteção do meio ambiente é uma característica-chave das atividades das empresas. Não há indícios com a promoção de proteção ambiental dos stakeholders externos, né? Então, você vê que há uma contradição entre esses stakeholders externos e o interno. O interno, eu já falei que foram os dirigentes e os gerentes. Os externos, foi como eu falei, foi o público, como professores, como acadêmicos, como advogados, jornalistas, cientistas, enfim, uma série de stakeholders que contemplou essas 45 pessoas que foram entrevistadas, segundo a pesquisa, há uma média de 30 a 50 pessoas entrevistadas. Eu me aproximei, conforme a literatura, por 45 pessoas entrevistadas, levando em consideração não só os stakeholders interno e externo, mas também o consumidor comum. Isso foi entrevistado em departamentos, os externos em departamentos de meio ambiente, né, órgãos públicos, professores, alunos, enfim, feiras de agronegócios, feiras de produtos orgânicos. Então, isso foi um apanhado muito preciso para chegarmos a essa conclusão de como é que anda a sustentabilidade, e principalmente a sustentabilidade de marca, que é uma ferramenta extremamente importante para divulgar esse produto e serviço das empresas. Interesse em utilizar a logística reversa para um produto ambientalmente seguro, esse é o propósito, né? Não só a logística reversa, hoje já se fala muito na questão, embora no Brasil ainda não tenha lei, é a questão da economia circular, né? E anda paralelamente com a logística reversa, ou seja, ela está além da logística reversa, em outras palavras. Com relação à dimensão social, né? Tem uma filosofia na virtude social e luta de busca de equidade social e de benefício para a sociedade. A equidade social nada mais é do que acesso a transporte, acesso à educação, enfim, a saúde, entre outras variáveis que contemplam essa equidade social, que é isso que está precisando, não só no Brasil, mas, embora os países desenvolvidos tenham implementado, principalmente Suécia, Dinamarca, vem trabalhando essa questão do marketing sustentável à sustentabilidade, mas ainda há uma limitação com relação, e literatura principalmente. Tive bastante dificuldades, ou tivemos dificuldades em busca de literatura para desenvolver um trabalho dessa natureza. Então, com relação com as empresas estudadas, relacionadas à dimensão social, gerentes demonstram preocupação com os benefícios dos negócios do ponto de vista da dimensão social. A confiança dos stakeholders é construída através de retenção do staff é a assessoria da empresa, competitividade, desempenho, lucratividade e desenvolvimento gerencial. Investimento em educação de jovens, grupos-chave, staff, indústria, canais de mercado, órgãos reguladores e comunidade local. Com relação a esse investimento de educação de jovens, dentre as 3 empresas pesquisadas e estudadas, verificamos que há uma média, há um grande avanço na questão da educação de jovens, embora por trás disso a empresa dá com uma mão e tira com a outra, ou seja, para abater impostos. Por exemplo, a empresa ela investe em educação para a escola tal, em material esportivo, dentre outros, fardamento livre, dentre outras variáveis que contemplam essa educação. Porém, se você for fazer uma análise
profundo com relação a essa dimensão social, você verifica que nada mais é troca de preto no branco, troca de figurinhas. Com relação à dimensão cidadania ecológica, que é um cidadão ecológico, né? Ou é um consumidor cidadão, né? É um consumidor cidadão. Esse tema tem avançado bastante nos anos 90 para cá, entendeu? Segundo os estudos de Dobbs, né? E num país pobre, principalmente na Paraíba, numa cidade como Campina Grande, você trabalhar uma dimensão dessa, tivemos bastante dificuldade com resultados. E muita confusão com o conceito. Embora eu trazendo o conceito para a discussão antes de entrevistar, as pessoas ainda tiveram uma dificuldade com relação ao entendimento, eu falando que era um consumidor exigente, que é um consumidor cidadão, sempre participa das decisões da empresa, houve bastante confusão com essa variável, ainda você não expor ela para os entrevistados. Bom, ela adota uma filosofia moral e ética, em que a participação e o dever cívico estão ecologicamente incorporados. Empresa estudada, cidadania ecológica, conhecimento limitado do significado da cidadania ecológica das empresas, é isso aqui que eu falei anteriormente, bastante dificuldade com relação a essa compreensão, né? Cidadania ecológica confundindo com descarte ou destinação de resíduos, né? Achando que fazendo aquele descarte ou aqueles resíduos ou aquela logística reversa, estava tratando a sociedade, a comunidade, acha que estava fazendo um bem para a comunidade. Na verdade, você não tem nenhuma contabilidade de custo levando em consideração esses resíduos, né? No Brasil ainda não tem nenhuma empresa que eu descobri realmente, ou no mundo, que trata a questão da contabilidade de custo sustentável, levando em consideração esses descartes. Ainda há uma grande problemática com relação a isso. Interesse em praticar a cidadania ecológica por parte dos stakeholders externos, não. Esse aí você já via que ele tinha uma visão, né? Uma visão diferente. Embora eu explicasse o que seria cidadania ecológica, um consumidor ecológico, ele já teria uma noção, né? Stakeholders externos, se sentimos como cidadão ecológico, que eu falei anteriormente, ele já tem essa noção de que seria um cidadão ecológico, embora hoje mistura muito o que é consumo ecológico com consumidor responsável, com consumidor consciente, que ainda é dentro de uma visão, ainda do, digamos assim, da economia ou do marketing tradicional, isso ainda está inserido, né? Na verdade, uma cidadania ecológica pode levar um consumidor cidadão e tem diversas correntes que é bastante complexo para você entender o que seria um consumidor sustentável, dentro da sociologia, da antropologia, da psicologia, do marketing, da administração e da própria economia. Essa seria uma grande dificuldade com relação à temática. Com relação à tecnologia de informação, que lá ela chama tecnológica, substituímos por tecnologia da informação, é uma indicação, o P de promoção, que esse P hoje está sendo substituído por comunicação sustentável. Então, quem é de marketing ou de administração conhece os 4 P's de marketing, segundo Kotler. Hoje não existe mais esses P's, são os 6. É o quê? Quem seria os 6? É o consumidor, é o custo, né? É o custo sustentável, né? É a conveniência e a comunicação sustentável. Eu já venho fazendo um trabalho nessa perspectiva, acho que é o primeiro trabalho do mundo nessa perspectiva dos 4 C's, mas não é mais os 4 P, e sim os 4 C's, conforme coloquei anteriormente. A empresa estudada, tecnologia de informação, ênfase nos impactos positivos da TI em termos de aumento de competitividade e lucros pelos stakeholders internos. Então, este é a tecnologia como fosse uma questão de produção em escala, certo? Eu tenho essa tecnologia como em produção de escala. Ou seja, eu tenho uma tecnologia menos impactante, eu tenho uma tecnologia verde, ou tenho uma tecnologia sustentável, mas, na verdade, essa tecnologia ela é poluente ao meio ambiente. Então, isso precisa ser trabalhado, né? Porque a visão deles ainda é pensando que está fazendo bem à natureza. Pelo contrário, eles estão poluindo devido ao CO2. Stakeholders externos reconhecem que a tecnologia não está promovendo a sustentabilidade nas empresas. Impactos ambientais e sociais da TI desconhecidos. Ou seja, você vê que a tecnologia, quando se fala em tecnologia, tem que ter bastante cuidado.
Isso eu sempre estudei, sempre discuto com meus alunos e discuto com as empresas. Você tem que pensar, você não precisa investir em tanta tecnologia. Evidentemente, a gente está no mundo tecnológico, é tanto que agora tem que apresentar esse trabalho via tecnologia. Houve falha, houve preocupação. Você vai ter a tecnologia, mas a tecnologia ela vai servir em partes, não sua totalidade, conforme as empresas têm. Quem vende a tecnologia quer vender, quer ganhar dinheiro, né? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que estudar e entender que a finalidade da tecnologia não resolve tudo, tá certo? Você tem um Excel da vida, por exemplo, lá, que resolve qualquer sistema ou banco de dados, data warehouse, que faz a mesma coisa ou até melhor, desde que você tenha uma discussão. Tudo hoje que você vai desenvolver em termos de produtos, serviços e tecnologia, você tem que trazer esses stakeholders interno e externo para a discussão. Não dá mais para desenvolver um produto levando em consideração que eu quero desenvolver um produto de cor branca, um produto qualquer de cor branca, sem levar em consideração a questão do consumidor. O consumidor é quem dita as regras, e não a empresa ditando as regras. É isso aí que as empresas estão perdendo muito, estão investindo em tecnologia e achando que vão resolver o problema. E tem bastante decepções com empresas em altos investimentos que estão decepcionadas nesse sentido, conforme alguns estudos fiz em Pernambuco. Considerações finais. A pesquisa confirmou o valor do modelo conceitual como uma ferramenta potencial útil para a sustentabilidade de marca, baseado na administração estratégica das corporações. Em termos econômicos, ou da dimensão econômica, foi enfatizado o compromisso e envolvimento das empresas com competitividade, lucratividade e crescimento. Então, as empresas estão focadas só nisso, conforme falamos anteriormente. Então, a questão de tecnologia econômica não tem diferença. Ela está dentro dessas variáveis, ou dessa variável, conforme estudado. No que diz respeito à gestão ambiental, as empresas enfatizam suas alternativas nesta área e o que foi confirmado pelos stakeholders externos. Então, você vê que há uma contradição, né, da relação stakeholders interno e externo. Com relação à gestão social, todas trabalham para garantir e manter uma relação positiva e produtiva com os negócios, órgãos reguladores, porém foi percebido um distanciamento da comunidade de stakeholders. É aqui que eu falei com relação ao produto cor branca. Né? Eu vou lançar uma camisa cor branca e não trazendo o pessoal para interagir. E quando a empresa quer interagir, ela tem seus interesses. Não, porque eu tenho uma máquina que ela produz, ela tem uma produção em escala maior. Então, se ela tem uma produção, está desprezada aquela colocação. Então, é um faz de conta das empresas abrir uma discussão, na verdade, sem considerar o que o consumidor está pensando com relação àquele produto ou serviço. Com relação à cidadania ecológica, precisa ser trabalhada nas empresas, requerendo um longo processo educativo e informativo, envolvendo não só os dirigentes, mas principalmente os acionistas. Observou-se um grande interesse e desejo dos stakeholders externos nesta área, incluindo consumidores, e que deve ser seriamente considerado pelas empresas. Então, as empresas têm que rever a questão desse consumidor, que nada mais é uma sociedade, né, economicamente sustentável. Hoje, num país, algumas pesquisas apresentam, no Brasil, que 49% existe esse consumidor sustentável. Mas aí ele tem que entender se ele é sustentável, se trabalhar bem a questão desse comportamento. Eles estão levando uma perspectiva responsável ou responsável ou consciente. Na verdade, não é isso. Você precisa tratar mais essa questão. Então, a sociologia, a antropologia e a psicologia tem que se avançar nesse sentido para trazer com mais precisão essas considerações ou esses problemas ou essa diferenciação dos stakeholders, ou seja, considerando como consumidor. Quanto à tecnologia de informação, as empresas não estão utilizando o seu potencial para melhorar a interação com os stakeholders, restringindo-os apenas e utilizar para divulgar seu produto. Ou seja, estão usando aquele marketing tradicional, né, e, na verdade, trazer essa discussão não com os stakeholders, mas sim para promover o produto. Essa é a finalidade da tecnologia por os investimentos que as empresas têm colocado neste momento. Aí está o referencial teórico, né? A literatura com bastante dificuldade, toda inglesa, né? A literatura teve que trabalhar toda nessa perspectiva, porque não tem nada no Brasil, né?
publicamos um trabalho pela revista Pensamento e Realização da PUC de São Paulo. Este trabalho está fazendo sucesso no Brasil. E em breve estamos trabalhando numa perspectiva de avançar mais na questão dos 4Cs, substituindo os 4Ps que eu falei anteriormente, né? Então, gratidão, sustentabilidade de marca nas empresas, nova economia de consumo, palestrante José Osterliano Rodrigues. Eu quero agradecer,